Nós estamos meditando, hoje nós estamos finalizando a série de mensagem, aproveitando ao máximo as oportunidades. Se você quiser depois acompanhar essa mensagem, nós falamos nas terças-feiras aqui aos domingos, e hoje nós vamos finalizar esta série de mensagens, aproveitando bem as oportunidades. E aí eu sempre falo, se você já ouviu uma palavra dessa semelhante, ou se repetirmos aqui algumas coisas, a pergunta faça uma pergunta para você mesmo. Eu já estou praticando aquilo que eu ouvi? Qual foi a minha atitude? Ou quais foram as oportunidades que eu já aproveitei desde a última mensagem que eu ouvi? E eu garanto para você que se você não tomou uma decisão diante de uma oportunidade em até 3 dias, a probabilidade de você não tomá-la é muito grande. Por isso, ouça a palavra, mas seja não somente ouvinte, mas um praticante da palavra. E quando fala-se de oportunidade, nós temos que entender que Deus está nos dando uma grande oportunidade de sermos discípulos fiéis, discípulos que amam e que ajudam na expansão do reino, cumprindo a missão que Ele nos deu. Efésios capítulo 5, verso 15 e 16, é o texto que nós temos meditado todos esses dias. Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16, nos diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Fale comigo, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Se você quiser saber se realmente nós estamos vivendo dias maus, você depois em casa você vai ler primeira e a segunda carta de Timóteo, capítulo 4 e 6. O primeiro e depois do segundo, 6. E você vai ver o que o apóstolo Paulo está dizendo, o que seria dia maus. E você vai comparar com o que nós estamos vivendo hoje, e você vai entender que realmente nós estamos vivendo dias maus. E o Senhor Jesus está prestes a voltar. Mas Ele vai voltar para aqueles que são encontrados fiéis. Então, meu irmão, minha irmã, preste atenção e aproveite bem cada uma das oportunidades. Vamos falar com o nosso Pai nesse momento. Senhor, nós estamos aqui declarando que Tu és o Senhor das nossas vidas. Já cantamos tantos louvores aqui, Senhor. Ó Deus, declarando a Tua grandeza, declarando que Tu és o Senhor, clamando para que o vento do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. E nós, Senhor, queremos mesmo a presença do Senhor entre nós, mas não somente a Tua presença. Nós queremos viver realmente algo novo na Tua presença. Deus, para isso nós damos a liberdade a Teu Espírito Santo, para mudar o nosso interior, para mudar a nossa mente, para nos fazer, Senhor, realmente, segundo o Teu coração, o que a Tua palavra nos ensina. Eu oro para que o Senhor possa abençoar cada pessoa que está aqui, cada um dos que se encontram em casa, e que a Tua palavra possa encontrar guarida em cada coração, e como flecha ela possa penetrar e fazer mudança em nossas vidas. Assim eu oro em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. O ensino bíblico, irmãos, é que nós devemos aproveitar bem cada uma das oportunidades. Se você for fazer uma análise na sua vida, você vai chegar à conclusão que você já perdeu muitas oportunidades. Eu não sou diferente de você. Eu já enumerei algumas aqui. Não vou falar delas porque já estão até gravadas, você pode ver. Mas eu já perdi muitas oportunidades na vida. Talvez se eu tivesse aproveitado bem a oportunidade, hoje eu poderia olhar para trás e ver algo assim, maiores conquistas em níveis ministeriais. Certamente eu seria hoje uma pessoa que poderia estar olhando para o passado, olhando para as oportunidades que Deus me deu, e estar hoje muito mais, me sentindo muito mais realizado ministerialmente do que eu me sinto hoje. Porque eu tenho plena consciência que já perdi muitas oportunidades que o Senhor me deu. Agora, irmãos, o que a palavra do Senhor nos ensina é que, como discípulos do Senhor Jesus, presta atenção, temos a oportunidade de servi-lo nessa geração. Nós temos a oportunidade de servir ao Senhor nesta geração, assim como homens do passado serviu na geração deles, consagrando a nossa vida com fé, com santidade, com amor, com perseverança.
dando continuidade à missão que o Senhor Jesus nos concedeu. Irmãos, eu repito aqui o que eu já falei em outros momentos. Para aqueles nossos irmãos que já morreram, quer seja de coronavírus, embora nos últimos meses, muitos dos nossos irmãos, mas muitos irmãos mesmo, morreram em decorrência do coronavírus ou das sequelas deixadas por eles. Claro que cada um deles morreram no tempo certo. Jó 14,5 diz que todos os nossos dias estão contados e o Senhor deu limite a cada um deles. Então ninguém morreu fora de tempo. Mas a grande pergunta é: será que eles realmente cumpriram o propósito? Será que realmente eles aproveitaram cada uma das oportunidades que o Senhor deu ao longo da sua vida? O pastor Abe Uber diz que pior do que morrer é você descobrir que viveu a vida inteira sem propósito. Pior que morrer é você chegar ao final da sua vida e descobrir que você viveu uma vida inteira nesse mundo sem um propósito, sem um senso de realização. Por isso nós devemos, como discípulos do Senhor Jesus, aproveitarmos bem cada uma das oportunidades que Ele nos dá, em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas. A pergunta é: estamos nós aproveitando? Eu tenho certeza absoluta que se você for fazer uma reflexão, se você for honesto consigo mesmo, você vai entender e vai chegar à conclusão de que você verdadeiramente não aproveitou muitas oportunidades que o Senhor te deu de ser um discípulo fiel, um discípulo que ganhasse mais almas para o Senhor Jesus. Servir ao Senhor Jesus Cristo e as pessoas é uma honra, um grande privilégio, uma alegria para cada um de nós que fomos alcançados por tão grande perdão e salvação e reconciliação na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa é a maior oportunidade que o Senhor nos dá, irmãos. A Bíblia diz que os anjos almejaram fazer isso. Eles desejaram fazer aquilo que o Senhor Jesus deixou para nós fazermos. Nós simplesmente damos continuidade à obra, à missão do Senhor Jesus. Se você quer saber a dimensão, a importância dessa missão, você lê Filipenses capítulo 5 e você vai entender que o Senhor Jesus fez para estarmos aqui e qual foi a obra que Ele deixou para darmos continuidade. Na oração sacerdotal do Senhor Jesus, no capítulo 17 do Evangelho de João, Ele faz uma prestação de contas, mas ele apresenta os discípulos como sendo os continuadores daquela missão. E aí, quando nós chegamos em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, Ele declara qual é a missão. Interessante que Ele não só declarou a missão, Ele só não nos confiou a missão, como Ele nos deu o poder. Ele disse: é-me dada toda a autoridade. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 16, no momento em que os discípulos encontram-se com o Senhor Jesus, a primeira coisa que Ele diz é: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E aí Ele diz: olha, agora eu vos envio. Ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando todas as coisas que eu vos tenho mandado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele deu uma promessa: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então nós temos uma obra excelente. O Senhor Jesus nos deu a oportunidade que os anjos, seres celestiais, que vivem em plena santidade, dia e noite, adorando ao Senhor, eles queriam fazer, mas o Senhor Jesus nos decidiu, o Senhor Deus decidiu nos escolher como parceiros. O Senhor Deus decidiu nos escolher como parceiros para dar continuidade à obra que Ele tem para realizar neste mundo. De maneira, irmãos, que nós somos importantes, sim. Eu estava nesse momento, durante essa semana, no momento de intercessão com alguns colegas pastores, em 2 horários, e foi justamente isso que eu disse para eles. Você precisa compreender o que Deus fez de você. Deus te chamou, Deus te vocacionou, Deus te colocou numa cidade. E a Bíblia diz que quando nós chegamos numa cidade, preste atenção, irmãos, nós anunciamos o Evangelho a essa cidade. Se essa cidade não der ouvidos, não ouvir a voz do profeta, o verdadeiro profeta de Deus, a Bíblia diz que no dia do juízo haverá mais rigor para aquela cidade do que para Sodoma e Gomorra. Está escrito na Bíblia. A Bíblia diz que se nós, como homens de Deus, profetas de Deus, chegarmos numa casa e anunciarmos a paz, e aquela casa
não receber a paz vai voltar conosco, e quando sairmos ali temos que tirar o pó do sapato, do calçado. E a Bíblia diz que haverá rigor, aquela cidade, aquela pessoa será réu de juízo. É a importância que o Senhor dá para nós, para os seus filhos. Olha que privilégio nós temos. Você tem um privilégio. Você tem um privilégio de ter a presença do Senhor Jesus com você. Agora não se engane. A presença manifesta de Deus, o cuidado de Deus, a proteção do Senhor está contigo a cada 24 horas. Mas o Senhor Jesus disse que estará com aqueles que estiverem fazendo discípulos. Pela graça e pela misericórdia do Senhor, Ele nos guarda, Ele nos protege. Então você não tem que ter medo, você tem que aproveitar essa oportunidade como discípulo do Senhor Jesus. E o Senhor, nosso Deus, o Pai Celeste, sempre coloca diante de nós grandes oportunidades. E é a vontade dele, irmãos, que sejamos abençoados, que possamos aproveitar ao máximo cada uma delas, mas aproveitá-las com dedicação, aproveitá-las com fidelidade, aproveitá-las com sabedoria, e assim marcarmos a nossa geração. A grande pergunta é: qual legado estamos deixando para a nossa geração? Que legado você vai deixar? Qual será o legado que estamos deixando para a nossa geração? E assim marcarmos a nossa geração com um poderoso avivamento gerado no céu e operado na terra pelo Espírito Santo através das nossas vidas. Eu fiz uma pergunta a alguns dos irmãos essa semana. E eu perguntei: você crê no avivamento em Chaporã? Sabe, eu quando estava hoje ali pela manhã e vendo aquele culto, as pessoas passando, eu falei: Senhor, nos dá graça de vivermos um avivamento nessa cidade. Eu creio, irmãos, eu creio que Deus tem um avivamento, e a Bíblia diz, está muito clara. Antes da volta do Senhor, nós vamos viver a segunda parte do avivamento que está escrito lá em Joel. A Bíblia diz que nesse último grande avivamento vai ser o maior mover do Espírito Santo sobre toda a terra. E bilhões de pessoas vão se converter. Haverá sinais, maravilhas. Deus vai marcar essa geração com sinais e maravilhas através de um grandioso e poderoso avivamento. Mas a pergunta é: você crê? Você está disposto a participar desse avivamento? Sabe, irmão, se nós realmente estamos dispostos, nós temos que não somente cantar, mas buscar, ter sede, clamar pela presença do Espírito Santo, acelerarmos o processo, porque um avivamento, ele muda a vida de uma pessoa, ele muda a vida de uma cidade, ele muda o solo de uma cidade, ele muda a economia de uma cidade, ele muda o comportamento de uma cidade inteira. Se você for observar, se você for olhar e dê uma olhada, pesquise sobre a história dos avivamentos, e você vai ver que terras que não produziam nada depois de um avivamento passaram a ser produtivas. Em alguns lugares as delegacias simplesmente fecharam porque não tinha mais pessoas para ser presas, lugares onde o índice de criminalidade era muito alto. E houve conversão em massa das pessoas, as pessoas se convertiam. Somente de passar pela porta dos templos onde estava um pregador, as pessoas eram tocadas pelo Espírito Santo e se convertiam. É esse tipo de avivamento que a Bíblia diz que vai acontecer. E nós estamos caminhando para isso, irmãos. Tudo que está acontecendo, a Bíblia é muito clara. Você vê o que está acontecendo em Israel nesse momento. Você vê o que está acontecendo no mundo. Você vê o que está acontecendo bem na sua cidade. Leia a Bíblia. E você vai ver os sinais, você vai ver que nós estamos prestes a viver o arrebatamento. Por isso, meu irmão, minha irmã, o Senhor Jesus quer que façamos a diferença. E nessas palavras que nós meditamos acerca de aproveitar ao máximo a oportunidade, falamos sobre algumas pessoas, eu quero recapitular rapidamente. Abraão, ele não perdeu a oportunidade de formar uma nação, a nação de Israel que está aí a partir de Abraão. Vamos mais longe, a Bíblia diz que a igreja do Senhor faz parte da promessa de Deus a Abraão, quando chamou lá em Gênesis capítulo 12. Nós falamos sobre José do Egito, um jovem desprezado, menosprezado pela sua família, desacreditado, vendido como escravo, tornou-se um prisioneiro, mas saiu da prisão para tornar-se o segundo homem do império do Egito.
Ele soube aproveitar a oportunidade que estava diante dele. Falamos também de Moisés, que depois de, aos 40 anos, não entendendo o propósito que Deus tinha para a vida dele, praticou um assassinato e ainda quis encobrir o crime. E Deus precisou de 40 anos para tratar na vida de Moisés. 40 anos depois, Deus o chama, o convence de que ele seria a pessoa, e Deus o tinha escolhido. Apesar dele ter demorado no processo, ele que tinha feito com que o processo fosse longo, ele alongou o processo. 40 anos depois, Deus o chama e Deus diz: agora eu vou te dar uma oportunidade, Moisés. Vai fazer a coisa certa do jeito que eu queria que você fizesse há 40 anos atrás. E ele aproveitou a oportunidade, tirou o povo que era escravo no Egito e o levou para a terra prometida, até o momento em que Deus disse assim: agora passa o cajado para Josué, e ele vai dar continuidade na obra. Falamos também sobre Mateus, um coletor de impostos. Ele era considerado como um traidor. Ele era um judeu, mas trabalhava. Ele fazia parte da alfândega, ele coletava impostos para os romanos. Mas o Senhor Jesus passou por Mateus e o chamou. E a Bíblia diz que ele deixou tudo. Isso está registrado em Lucas capítulo 5, 27 a 28. Ele deixou tudo, imediatamente ele seguiu Jesus. E aquela decisão, ele teve a grande oportunidade na vida dele. E hoje, bilhões de pessoas que estão vivas, e das outras bilhões que já morreram, leram e leem o Evangelho de Mateus, simplesmente porque ele aproveitou uma grande oportunidade. Meu irmão, minha irmã, se você aproveitar a oportunidade que Deus está te dando, Ele não quer mudar somente a sua história, mas Ele quer te usar para mudar a história de muitas gerações. Você pode marcar essa geração, mas você pode marcar a geração vindoura com a oportunidade que Deus está te dando. Para isso você precisa aproveitar ao máximo cada oportunidade que o Senhor está te dando. Mas eu quero dar continuidade falando sobre outras pessoas, outros homens que souberam aproveitar as grandes oportunidades. E o primeiro deles aqui é Davi. Davi era um adolescente. Davi talvez não tivesse mais que 16 ou 17 anos, talvez menos. Mas ele era aquele que cuidava das ovelhas do seu pai. Você conhece muito bem a história. Até que um dia o seu pai manda ele ver como estavam os seus irmãos que estavam numa frente de batalha. E ele chega ali e há 40 dias havia um gigante, Golias, que estava desafiando o povo de Israel. De um lado do vale estavam os filisteus e um gigante, literalmente um gigante armado, um guerreiro experiente, desafiando há 40 dias o soldado do rei Saul, para que lhe desse um homem para lutar, e quem perdesse tornaria-se escravo do grupo vencedor. E todos os dias, cedo e à tarde, aquele gigante afrontava, até que um dia chega Davi, e ele foi levar alimento e ver como estavam os seus irmãos. E quando ele viu aquele gigante desafiando o povo de Israel, e não vendo nenhum homem, nenhum daqueles soldados, ele percebeu que ali estava a grande oportunidade que ele precisava na sua vida. E a Bíblia diz então, lá em Samuel 17, 32 a 50, eu não vou ler, que é um texto muito longo, mas a Bíblia diz que Davi se colocou nas mãos do Senhor, e ele se propôs a desafiar aquele gigante, a lutar contra aquele gigante. E a Bíblia diz que Davi então aproveitou aquela grande oportunidade. E se não fosse Golias na vida de Davi, Davi não seria o que ele se tornou. Sabe, irmãos, uma crise pode ser uma crise, um gigante pode ser um gigante, mas vai depender da maneira como você olhar, como você encarar. Um grande gigante pode ser uma grande oportunidade de você exercitar a sua fé. Um grande problema pode ser uma grande oportunidade para você exercitar a sua fé. Uma crise pode ser uma grande oportunidade para você mudar a sua vida e a vida de muitas pessoas. Mas vai depender da maneira como você olha para a crise. Vai depender da maneira como você enxerga os problemas que estão te cercando.
Vai depender muito da maneira como você vê o que está diante de você. Repito, uma crise pode ser, de fato, uma crise. Mas uma crise pode ser uma grande oportunidade para você mudar a sua história e a história de muitas pessoas. Um problema pode ser um grande problema, mas vai depender da maneira como você o vê. Pois um problema pode ser uma grande oportunidade para você exaltar o nome do Senhor, para você exercitar sua fé e você testemunhar para muitas pessoas. Irmãos, eu já convivi com homens de Deus e mulheres de Deus, que após servir ao Senhor por muitos anos em fidelidade, ficaram de cama, ficaram há anos com câncer, definhando em cima de uma cama. E quantas vezes cheguei ali para orar e para levar uma palavra de conforto, e quem saía confortado era eu, quem saía encorajado era eu, porque o testemunho daquele irmão, daquela irmã, diante de tanto sofrimento, eles tinham uma fé tão grande em Deus. Uma dessas pessoas é a nossa saudosa irmã Nancy, uma professora, uma irmã que não perdia um culto, uma irmã muito ativa, uma irmã que era uma bênção na igreja, era uma bênção na vida, no ministério pastoral. Fazia todo ano uma check-up, todo ano. Início do ano ela saiu, 3 meses depois, ela estava na igreja, ela começou a tossir. E durante o culto ela tossia. Primeiro domingo, segundo domingo, terceiro domingo ela não apareceu. Ela disse: pastor, estou tossindo muito. Eu não quero ficar atrapalhando o culto. Eu vou ficar de casa orando. 10 dias depois, a irmã Nancy descobriu que ela estava com um câncer agressivo. 40 dias depois, a irmã Nancy veio a óbito. Foram 40 dias de intenso sofrimento. Mas em nenhum momento, nem nós que íamos lá visitá-la, e ela foi uma das pessoas que cada visita que ia, confesso para vocês que algumas vezes eu fui visitá-la e eu estava muito para baixo. Mas eu vi aquela irmã com tanta fé no Senhor Jesus. Ela tinha tanta certeza de que Deus estava cuidando da vida dela e que ela estava preparada para o que viesse, que saímos dali confortáveis. E os familiares disseram que a única vez que ouviu a irmã Nancy falar alguma coisa foi quando ela estava falecendo. Ela disse assim: ai meu Senhor, e fechou os olhos e morreu. E foi um dos cultos mais tocantes que eu fiz na minha vida, porque aquela irmã, ela deu um testemunho muito grande, ela ganhou muitas vidas, ela era uma professora aposentada. E a forma como ela encarou aquela enfermidade, ela alcançou muitos corações. Sabe, irmãos, um problema pode ser um grande problema, mas pode ser uma grande oportunidade para você testemunhar de Jesus para as pessoas. Ao contrário disso, é quando você está passando por uma situação, principalmente de enfermidade, e você começa a reclamar, você começa a murmurar. E ao invés de você ser uma bênção, você se torna uma maldição, porque você dá lugar para as pessoas questionarem a existência, a sua fidelidade e a soberania de Deus. Davi estava diante de um grande problema, ele estava diante de um grande gigante, mas ele decidiu, em nome do Senhor Jesus, ele não perdeu a oportunidade. O que aconteceu? Alguns anos depois, ele lutou contra o gigante Golias, e alguns anos depois, Davi então, de fato, de direito, tornara-se o rei de Israel. Sabe, irmãos, você precisa compreender isso. Qual é o gigante que você está enfrentando nesse momento? Qual é o gigante que está te afrontando nesse momento? Ei, está diante de você uma grande oportunidade de glorificar o nome do Senhor Jesus. Está diante de você uma grande oportunidade de você exercitar a sua fé. Está diante de você uma grande oportunidade de você praticar a palavra que você ouve, o louvor que você canta, o evangelho que você prega. Sabe, irmãos, é hora de nós começarmos a pedir ao Senhor que verdadeiramente faça de nós não somente ouvintes da palavra, mas praticantes. E um gigante
Pode ser uma grande oportunidade de você exercitar a sua fé. E quer saber de algo? De vez em quando o Senhor permite um desses gigantes em nossas vidas, justamente para exercitarmos a nossa fé. E alguns desses gigantes que Deus costuma usar quando toca na nossa saúde ou quando toca nas nossas finanças, porque só assim nós vamos demonstrar realmente quem é o Deus que nós servimos e o tamanho da fé que nós temos nele. Quero apresentar aqui outros personagens, agora no plural mesmo, os ninivitas. Você conhece a história de Nínive, a história do livro de Jonas? Nínive era uma nação extremamente rebelde, extremamente má. Eles eram inimigos de Israel. Eles não tinham prazer, eles eram cruéis. Segundo o relato dos ninivitas, quando eles entravam em uma guerra, eles não se contentavam apenas em matar, em conquistar os seus inimigos. Mas eles matavam com requinte de crueldade. Segundo a história, eles eram capazes de pegar pessoas e cortavam ao meio com as suas espadas. E aquilo foi causando uma ira, a taça da ira de Deus transbordou. E a Bíblia diz que Deus decidiu destruir a cidade de Nínive. Mas antes da destruição, Deus mandou um profeta que fosse àquela cidade. E entra então em cenas o profeta Jonas, que era um judeu, que conhecia, que sabia, que já tinha ouvido a história e sabia o que os ninivitas tinham feito com o povo de Israel em algumas ocasiões. E quando Jonas então é levantado, você conhece a história, ele se recusa, ele prefere a morte, mas depois de Deus tratar com ele, durante 3 dias, uma cidade que tinha mais de 120 mil habitantes e talvez soldados, ou alguns comentaristas dizem que só crianças, mais de 120 mil, porque a Bíblia diz que 120 mil pessoas que não sabiam distinguir da mão direita e da esquerda, entre a mão direita e a esquerda. Mas Jonas passa 3 dias e a mensagem era única: arrependam-se, porque em 40 dias Nínive será destruída. Arrependam-se, porque em 40 dias vai chover fogo do céu, essa cidade vai ser destruída. E o rei ouve aquela mensagem. Chega aos ouvidos do rei aquela mensagem do profeta irado. E há um livro de Caio Fábio que é intitulado Jonas, o sucesso do fracasso. E ele conta justamente essa história. E Jonas então começa a anunciar, e o rei, ao ouvir aquela história, ele proclama um jejum, 3 dias, saco, cinza, sem comer e sem beber. Homens, mulheres, crianças e animais, ninguém, absolutamente ninguém. Mas a Bíblia diz que eles estavam diante deles uma grande oportunidade de se arrependerem, de ouvir a palavra do Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que eles aproveitaram a grande oportunidade. Era uma única oportunidade de suas vidas serem salvas, suas famílias serem salvas. E eles aproveitaram bem aquela oportunidade de tal maneira que se arrependeram dos seus pecados. E se converteram. E buscaram ao Senhor com jejum, com oração. Então Deus perdoou e poupou aquela cidade da destruição. Ei, meu irmão, minha irmã, é assim que Deus faz. Antes do juízo de Deus vem a advertência. Antes do juízo de Deus sobre uma pessoa, sobre uma nação, vem a advertência. Mas cuidado. Provérbios 29:1 diz que o homem que muitas vezes é alertado pela palavra do Senhor e ele não obedece, o juízo de Deus pode vir repentinamente e a desgraça cair sobre a vida dele. Está escrito lá em Provérbios 29:1. O homem que muitas vezes é alertado pela palavra do Senhor e não muda, e não obedece, o juízo de Deus pode vir inesperadamente e irremediavelmente cairá sobre ele uma desgraça. Mas sabe, irmãos, antes do juízo de Deus vem a advertência. Antes do juízo de Deus vem a oportunidade para nos arrependermos.
E foi justamente o que Deus fez lá em Nínive. Havia um juízo, mas Deus é tão bom, tão misericordioso, que mediante o arrependimento, mediante ao choro, o abandono do pecado, Deus muda decretos. Sabe, irmãos, quando Deus decidiu que Ele ia destruir Nínive, era um decreto, já estava o decreto, mas eles aproveitaram bem a oportunidade. Nós precisamos aproveitar essa oportunidade que o Senhor está nos dando, irmãos. Os ninivitas foram salvos, e a Bíblia diz que eles estarão no céu, eles estarão eternamente, e eles se levantarão no dia do juízo, olha aí, e condenarão a geração que conviveu com Jesus e não se arrependeu. Você sabia disso? A Bíblia diz que os ninivitas vão fazer parte do dia do juízo, e eles condenarão a geração que ouviu falar de Jesus e não deu ouvidos. Lucas capítulo 11, verso 32 diz assim: os habitantes de Nínive também se levantarão contra esta geração no dia do juízo, e a condenarão, pois eles se arrependeram dos seus pecados quando ouviram a mensagem anunciada por Jesus. E vocês têm à sua frente alguém maior que Jonas. Jesus disse que a geração que ouviu a palavra dele seria julgada e condenada pelos ninivitas, porque ele, que era maior que Jonas, estava anunciando ali a chegada do reino de Deus, e aquela geração que estava ali diante dele não havia se convertido. Sabe, irmãos, você está diante da palavra do Senhor, você está ouvindo a palavra do Senhor, e a palavra é arrependa-se, a palavra é obedeça a palavra é seja fiel, a palavra é aproveite bem as oportunidades. Pois essa geração, a geração dos dias do Senhor Jesus, elas serão condenadas pela geração dos ninivitas, que hoje estão no céu, porque eles simplesmente se arrependeram e obedeceram a palavra do Senhor. Outro homem que soube aproveitar bem a oportunidade, Isaías capítulo 6, verso de 1 a 8. Diz que Isaías esteve diante do trono de Deus, ele teve uma grande visão. Ele teve uma visão do trono. Ele teve a oportunidade de juntar-se a Deus como porta-voz do Senhor, mensageiro, profeta do Altíssimo. E ele aproveitou bem a oportunidade que Deus lhe deu e tornou-se o grande profeta messiânico do Velho Testamento. Deus revelou coisas a Isaías que estão acontecendo em nossos dias e que vão acontecer no futuro. Deus simplesmente 700 anos antes do nascimento de Jesus, Ele anunciou, foi a voz que anunciou, e Deus está nos dando oportunidade, Deus está nos dando oportunidade de pregar o Evangelho para essa geração. Nós somos porta-voz do Senhor, e a Bíblia diz que quando Isaías teve aquela visão do trono de Deus, a Bíblia diz que ele se arrependeu, e a palavra foi: ai de mim, que sou um pecador, que sou de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, ai de mim. Sabe, irmãos, todas as vezes que nós ouvimos a palavra do Senhor, nós temos a oportunidade de nos arrependermos. Todas as vezes que nós ouvimos a palavra do Senhor, nós temos a oportunidade de nos arrependermos, de nos colocarmos aos pés do altar do Senhor, confessar os nossos pecados e falar: Senhor, tenha misericórdia de mim. O problema, irmãos, é quando nós já começamos a nos sentir não mais pecadores. Quando que nós começamos a nos sentir mais pecadores? Simples. Quando nós começamos a orar sem clamar pela misericórdia do Senhor. Quando nós começamos a orar e simplesmente nós pedimos. A pergunta é: quanto tempo faz que nós não choramos aos pés do altar do Senhor?
Qual foi a última vez que você colocou o seu joelho no chão e orou dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim? Senhor, tenha misericórdia de mim. Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você fez isso? Você se colocou aos pés do altar do Senhor e pediu: Senhor, me perdoa, Senhor. Me perdoa pelo pecado que eu cometi. A Bíblia diz, irmãos, no Salmo 3, 4, Salmo 8, que nós precisamos consultar o nosso travesseiro. Que nós precisamos nos colocar diante do Senhor. Consultai o vosso travesseiro. Qual foi a última vez que você se colocou aos pés do altar do Senhor e confessou: Senhor, me perdoe, porque hoje eu pratiquei este pecado. Me perdoe, Senhor, porque hoje eu fiz isto, isso e isso. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Isaías não perdeu a oportunidade que teve diante de Deus. Ele reconheceu: ai de mim, ai de mim. Sabe, irmãos, eu tenho alguma dificuldade, de verdade. Eu tenho uma certa dificuldade, eu creio. Eu já vi pessoas se converterem. Eu já vi pessoas que, por 2 anos, definhando em uma cama, e todos os dias, eu orar com ela e fazer o apelo e ela resistir. Pessoa que eu e minha esposa cuidamos, pessoas doentes de AIDS. Fazer o apelo e ela resistir, definhando. Mas nos últimos dias, aproximadamente 10 dias antes da morte, o Espírito Santo começou a tocar no coração dela. E ela começou a se sensibilizar. Ela começou a ouvir. E eu chegava lá, ela pedia para cantar um hino do cantor cristão. Eu venho como estou, tem lugar aqui, fica à vontade. Eu venho como estou. E eu me lembro que no último dia, eu peguei nas mãos dela. Só tinha ossos e orei com ela. E ela fez uma entrega da vida para o Senhor Jesus. Ela pediu para cantar aquele cântico, aquele hino, eu cantei com ela. Ela pegou na minha mão, e ela já não conseguia mais falar, mas eu fiz o apelo, e eu senti, ela apertava a minha mão, falava: olha, se você entrega a sua vida para o Senhor Jesus. E ela apertava. Eu tenho certeza absoluta que a Marília, era o nome dela, ela foi para o céu, assim como outros, como Narciso e tantos outros, que o Senhor nos deu a oportunidade de evangelizarmos no leito de morte. Eu creio que uma pessoa, no último momento, ela pode se converter, mas eu tenho dificuldade em alguns casos, em que o indivíduo leva uma vida inteira resistindo ao Senhor, e morre subitamente, sem antes ter confessado ao Senhor Jesus Cristo. Sabe, irmão, nós precisamos dar oportunidade às pessoas, mas nós precisamos aproveitar a nossa oportunidade, porque nós não sabemos no dia de amanhã. Para esses irmãos que já morreram, para esses milhares de pessoas que já morreram, a oportunidade já foi dada. A pergunta é: como está a sua vida hoje com Deus? Você está aproveitando a oportunidade? A Bíblia diz: se hoje ouvide a voz do Senhor, e foi Isaías que disse isso. Depois você lê o capítulo 55 e outros capítulos. Se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. A oportunidade que Isaías teve, ele: sai de mim. Eu sou um pecador, eu sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de impuros lábios. A Bíblia diz que naquele momento em que houve arrependimento, a Bíblia diz que o anjo veio e tocou com uma tenaz, com uma brasa nos lábios de Isaías, e ele foi purificado. Sabe, irmãos, nós precisamos ter essa compreensão. Declarar ao Senhor, falar: Senhor, eu estou aqui, eu sou pecador. Senhor, realmente eu estou fazendo isso. Faz quanto tempo, meu irmão, minha irmã,
que você não se coloca aos pés do altar do Senhor e não confessa com choro e lágrima o seu pecado. Pecado encoberto leva ao inferno. Pecado encoberto impede a prosperidade. Provérbios 28:3 diz: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem confessa e abandona alcança a misericórdia. Isaías teve a grande oportunidade de se arrepender, de colocar a sua vida aos pés do altar do Senhor. Ei, nós estamos vivendo no tempo da graça, mas a graça tem limite. A graça de Deus tem limite. A graça de Deus pode durar centenas de anos. A misericórdia de Deus pode durar centenas de anos, como foi o caso dos amorreus. 470 anos, Deus prometeu para Abraão, disse: olha, daqui a 470 anos, se os amorreus não se arrependerem, vocês virão aqui e vai destruir aquela geração. Deus esperou por mais de 470 anos. Mas teve um momento em que a misericórdia do Senhor, e acredite, irmãos, que eu vou falar para você, eu vou repetir. A misericórdia do Senhor tem limite. Provérbios 29:1, anote esse texto. O homem que é alertado muitas vezes e não se arrepende, o juízo de Deus virá imediatamente, irremediavelmente cairá sobre ele uma desgraça. E a desgraça quer um sentido da palavra literal. E se você está em desgraça, existe uma nomenclatura para quem está em desgraça. É um desgraçado. Mas a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Amém, irmãos? Quero falar de outra pessoa, mais 3 pessoas, 4 pessoas que aproveitaram bem a oportunidade. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Já falamos sobre eles aqui. Jovens, adolescentes, levados para a Babilônia. E ali, diante dos desafios, eles tiveram uma grande oportunidade de testemunhar do Deus vivo. E a Bíblia diz que diante da oportunidade que eles tiveram de se corromper e não se corromperam, diante da ameaça, eles permaneceram firmes. A Bíblia diz que eles foram abençoados. A Bíblia diz que eles foram abençoados. Esses 4 jovens foram levados como escravos para a Babilônia. E a Bíblia diz que eles tiveram a oportunidade de testemunhar do Deus que serviam. A Bíblia diz que de quase 3.000 jovens que foram escolhidos para comer e aprender tudo sobre política internacional no Império da Babilônia, eles 4 foram encontrados os mais sábios. E a eles Deus deu honra, mas a Daniel deu conhecimento e muito mais. Você conhece a história de Daniel. E a Bíblia diz que Daniel estudou, Daniel se dedicou, e depois de formados, as oportunidades vieram, e eles abraçaram, e tornaram-se cabeça e influenciadores do Império Babilônico. Ei, meu irmão, Deus nos dá oportunidade. Hoje você está tendo oportunidade. Deixa eu falar para você. Deus está nos dando a oportunidade de estudarmos. Sabia? Você pode fazer cursos hoje a preço custo. Comecei no início desse mês fazer uma pós-graduação pela Unimar, gestão de pessoas. Uma pós-graduação que custa milhares de reais. Mas veio uma promoção. Sabe quanto? R$ 99,00 por mês. Um ano de pós-graduação. Um ano, R$ 99,00 por mês. Falei, Deus está diante de mim uma grande oportunidade. Você hoje pode fazer cursos. Você hoje pode se aperfeiçoar. Irmãos, não há como mudar de vida, não há como subir de nível se você não for especialista na sua área. Se você quiser crescer, se você quiser romper, torne-se um especialista na sua área de atuação. Se você lida com pessoas, especialize-se em pessoas.
Se você lida com comércio, está aí o Sebrae, especialize-se no comércio. Se você lida com lavoura, está aí os órgãos que dão cursos constantemente. Os cursos estão aí, meus irmãos, na internet, de graça, palestras. Cresça, é hora de crescer. Uma crise pode ser uma crise, mas pode ser uma grande oportunidade. A Bíblia diz que esses 4 jovens adolescentes tiveram diante dele 2 oportunidades. Uma de se corromperem e tornar-se fruto do meio, mas outras de crescerem. E eles abraçaram a oportunidade de crescer. Estude, dedique-se ao máximo para ser o melhor da sua classe, do seu colégio, da sua faculdade, da sua área de atuação. Seja o melhor, seja excelente. Cresça. Quer mudar de nível? Cresça. Seja especialista. Qual é a sua área de especialização? Qual é a área que você é especial? Cresça nela. Dedique-se. Eu quero trabalhar como vendedor. Quero vender pela internet. Existe curso. Irmãos, pode ter certeza. Acredite. Acredite, irmãos. Tudo isso que vocês recebem aí, sabe, eu tive que aprender. Eu falei, eu não tenho condições de pagar. Agora, a comunicação é online. Você não pode estar todo dia na casa das pessoas. Então, eu tenho que me especializar. Comecei a ver na internet quais eram os cursos. Comprei 3, fiz 3 cursos. Todos esses que você recebe aí, eu tive que aprender. Eu tive que sair da ignorância virtual. Eu tive que sair da ignorância tecnológica. Mas tive que aprender a lidar com programas. Tive que aprender a buscar. Tive que me reinventar. E olha que eu já estou com 54. E você que tem aí 20, 25, 30. Está fazendo o que da sua vida? Ei, cresce, em nome de Jesus. Seja especialista na sua área. Porque vai chegar o momento que, se você não for especialista, outro vai tomar o teu lugar. Irmãos, o mercado é competitivo. A sua área de atuação é competitiva. Dê o seu melhor na empresa. E Daniel tornou-se, irmãos, o segundo homem. Ou homem influenciador, governador, outra hora estadista, durante os 4 impérios depois dele. Império Babilônico, ele serviu Belsazar, ele serviu Nabucodonosor, rei Belsazar, seu filho. O Império Medo-Persa, depois Dário. Mas sabe por quê? Ele buscou, ele aproveitou a oportunidade. Quais são as oportunidades que está tendo diante de você agora, dos seus olhos? Especialize-se, estude, vá adiante, estude pela internet. Mas eu não tenho curso superior. Estude, faça supletivo. Você pode fazer prova pela internet. Hoje você não tem desculpa, não tem desculpa. Para de dar desculpa e aproveita as oportunidades que estão sendo colocadas diante de você. Especialize-se. Quero citar mais alguns nomes que souberam aproveitar bem as oportunidades. Pedro, André, Tiago e João. 4 discípulos do Senhor Jesus. Quando foram chamados por Jesus, aproveitaram a oportunidade e deixaram suas redes para trás, seguiram Jesus, tornaram-se pescadores de homens. Venham, segue-me. E eu tenho algo maior para vocês. Eu tenho uma missão maior para vocês. Vocês agora pescam peixe, mas eu farei de vocês pescadores de homens. E eles entraram para a história. Pedro, Tiago e João. Aí se você pega a história, pega Pedro, Tiago e João, você vai ver que eles aproveitaram cada oportunidade ao lado do Senhor Jesus. Viveram coisas extraordinárias que os demais discípulos não viveram. Os melhores momentos. Ei, meu irmão, Deus está te dando a oportunidade de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. De fazer a diferença, de fazer discípulo. Um outro que teve uma oportunidade, uma grande oportunidade. O cego Bartimeu. A Bíblia diz que Bartimeu era cego. Bartimeu ficava ali pedindo esmolas. Mas ele ouvia falar que Jesus já tinha curado outros cegos. Ele já sabia das curas. Até que um dia ele está com a sua capa no lugar de sempre.
no horário de sempre, fazendo as mesmas coisas de sempre, mas ele ouve que Jesus está passando. Ele ouve que vem uma multidão, ele começa a ouvir, e ele tinha o seu sentido auditivo aguçado. E ele começa a perguntar: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Finalmente alguém diz: é Jesus que está passando. Mas ele está acompanhado por uma grande multidão, e a Bíblia diz, Marcos capítulo 10, verso 46, que Bartimeu começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim! Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim! E aí os incomodados, sempre há incomodados quando você busca o Senhor Jesus um pouco mais. Quando você é extravagante na adoração, quando você é extravagante no seu culto, quando você é extravagante na sua oração, quando você é extravagante no seu louvor, sempre há aqueles que se incomodam. Os incomodados começaram a dizer: cala a boca, Bartimeu! Cala a boca, Bartimeu, ele não vai te ouvir. Mas cada vez que alguém mandava ele calar a boca, ele não está te ouvindo. Era uma oportunidade que ele tinha para gritar mais alto. Cada vez que alguém dizia assim: ele não está te ouvindo, ele dizia: então eu tenho que gritar mais alto. Eu vou gritar mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Até que o Senhor Jesus para e ouve: chamai-o. E a Bíblia diz que ele não perdeu a oportunidade, ele já arrancou de si aquela capa. E aqui, um bom pentecostal vai falar das maravilhas que representava aquela capa e vai rodar o manto. Oh, aleluia, glória a Deus. Mas ele deixou aquela capa. E a Bíblia diz que ele deu um salto. Não sei como, mas ele chegou até o Senhor Jesus. Era a oportunidade que ele tinha. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus olhou para ele e disse: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Sabe, irmãos, você está tendo uma grande oportunidade hoje de mudar de vida. Deus está te dando uma grande oportunidade de mudar a sua história. Deus está te dando uma grande oportunidade de sair da sua zona de conforto. Deus está te dando uma grande oportunidade de sair desse lugar em que você está acostumado. Pare de fazer as coisas do mesmo jeito. Não se contente em ser a mesma pessoa. Eu não quero ser o mesmo amanhã que sou hoje. Em nome de Jesus. Amanhã eu quero ser uma outra pessoa. Amanhã eu quero estar em outro nível. Amanhã eu quero ter um outro nível de esperança. Amanhã eu quero que minha fé seja mais fortalecida. Amanhã eu quero depender mais de Deus. Hoje eu estou melhor que ontem. E pior do que amanhã. Acredite. Hoje eu estou melhor que ontem e pior do que amanhã, porque se essa palavra não mudar minha vida, se essa palavra não fizer com que eu saia daqui diferente do que eu entrei, eu estou como um cego à beira do caminho, que ouviu que Jesus ia passando e não fez absolutamente nada. O pior cego é aquele que não quer enxergar. O pior mudo é aquele que não quer falar. O pior surdo é aquele que não quer ouvir. Ah, irmãos, Bartimeu aproveitou bem a oportunidade. Paulo foi um outro que aproveitou bem a oportunidade após a sua conversão em Cristo Jesus. Estava no anonimato há vários anos, da queda de Paulo até ele entrar em cena, aproximadamente 13 anos. Até que chega um homem perto dele, com o nome Barnabé, 13 anos depois da sua conversão. Paulo se converteu em Tarso, veio para Jerusalém, começou a dar problema, os discípulos deram a passagem de volta para Tarso, e lá ele foi, ficou 13 anos no anonimato. 13 anos. Aí chega um homem com o nome Barnabé, e diz assim: e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, e tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo o ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosas multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez conhecidos como cristãos. O Senhor Jesus deu a Paulo e a Barnabé a oportunidade de serem os primeiros missionários entre as nações, e eles aproveitaram bem a oportunidade. O apóstolo Paulo trabalhou mais que todos os discípulos, está registrado na Bíblia, 1 Coríntios 15, 7 e 8.
eu quero finalizar dizendo para você, meu irmão, que se você não aproveitar a oportunidade que Deus está te dando para mudar essa geração, Ele vai levantar outras pessoas. Eu creio, irmãos, eu creio que Deus está me dando uma grande oportunidade de viver um avivamento. Eu olho para essa cidade de Chaporã e eu penso, Deus, o Senhor me trouxe para essa cidade e eu vou e eu quero viver um poderoso avivamento gerado no céu e na terra. Deus está nos dando a oportunidade de vivermos um poderoso avivamento. Eu quero finalizar dizendo para você, citando para você a parábola dos 10 talentos, o Mateus 25, de 14 a 31. Jesus disse que no reino do céu, como o homem que antes de ausentar-se do seu país, entregou talentos aos seus servos. A um entregou 1, a outro entregou 2 e a outro entregou 5. E voltou para a prestação de contas. E a Bíblia diz que o que recebeu 5 talentos devolveu 10. O que tinha recebido 2 devolveu 5. Mas o que tinha recebido 1 enterrou e devolveu 1. E eu quero falar algumas coisas aqui para você, preste atenção. Essa parábola ainda está em aberto. Os talentos aqui confiados, ou aqui citados, irmãos, não se trata dos dons. Talentos aqui não são dons. Talentos aqui é prestação de serviço para o reino de Deus. Talentos aqui é para você, eu e você, que fomos chamados pelo Senhor, e Ele nos incumbiu uma tarefa, e nós temos que ser prestadores de serviço para o reino de Deus. Foi o Senhor Jesus que disse assim: vós não escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, vades e dê fruto, e que o vosso fruto permaneça. Talento aqui é o serviço que eu e você prestamos no reino de Deus. Mas deixa eu te falar algo. Como que está a sua prestação de serviço no reino de Deus? Irmãos, essa parábola nos ensina uma grande lição. Presta atenção no que eu vou te falar. Essa parábola nos ensina que não basta ser fiel, tem que produzir. Eu vos escolhi para que vades e dê fruto. Essa parábola está dizendo que não basta ser fiel. Você pode ser fiel no seu dízimo, você pode ser fiel na sua oferta, você pode ser fiel no culto, você pode ser fiel na leitura da palavra, você pode ser fiel na oração, amém, e deve ser e tem que continuar sendo, mas você precisa gerar frutos, e só há um tipo de fruto que você pode gerar: vidas. Serviço aqui é para vidas. A pergunta é: você está multiplicando? Aonde Jesus foi, ide, fazer discípulo, você está multiplicando a sua fé? Você está multiplicando a sua crença? Se você morrer hoje, quem vai dar continuidade? Se você morrer hoje, quem é que vai dar continuidade? Quem é que vai carregar o bastão da fé? Ei, pai, se você morrer hoje, quem é o teu filho ou a tua filha que vai carregar o bastão da fé? Ei, mãe, se você morrer hoje, quem é que vai dar continuidade? Quem você está multiplicando? Sabe, irmãos, nós precisamos compreender isso. A pergunta é: você está gerando fruto? Aquele servo que recebeu um talento, ele foi fiel. Ele foi fiel, ele não gastou. Ele pegou o talento, ele guardou, e ele diz assim: olha, eu sei que o Senhor é homem rigoroso. Eu sei que o Senhor colhe onde não planta. Eu sei que o Senhor é homem rigoroso, por isso eu tive medo. E eu peguei o teu talento, enterrei, está aqui, ó, ele devolveu, ele foi fiel. Mas olha o que a Bíblia diz, presta atenção aqui. A Bíblia fala que teve um juízo sobre aquele servo. O Senhor da parábola, essa parábola aqui está falando do juízo de Deus para com a minha vida e para com a sua vida. A Bíblia diz, Jesus falou assim: olha, tirai o talento desse servo inútil. Tirai o talento desse servo negligente e dai o que tem 10 talentos.
Porque aquele que mais tem, mais será dado. Mas aquele que não tem nada, dele será tirado. Lançai-o nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. E só existe um lugar, quando a Bíblia diz de lançar nas trevas, é o inferno. Ei, meu irmão, minha irmã, se você não produzir fruto, você vai ser reprovado. Não basta ser fiel, tem que produzir. A pergunta é: quantas almas você já levou para Jesus até hoje? Quantas almas você já ganhou para Jesus? No dia que você chegar lá no céu, Deus vai falar assim: mostra-me as tuas mãos. Mostra-me as tuas mãos. E você vai ter que apresentar frutos. Ah, pastor, é assim? É. Lê Ezequiel capítulo 3. Se você vê o ímpio na sua impiedade, e você não alertá-lo da sua piedade, e ele morrer, eu vou requerer da sua mão o sangue daquele ímpio. Se você vê o justo desviando-se da justiça, e você não alertá-lo, e ele morrer, eu vou requerer o sangue dele das suas mãos. Está escrito aqui. Ei, quantos colegas seus de serviço, quantos colegas de escola, quantos amigos, quantos patrões, quantos chefes já morreram e você não falou de Jesus? Cuidado. É por isso, irmãos, que lá em Pedro diz que é melhor você nunca ter conhecido a verdade do que conhecer e não obedecer. É melhor que você nunca tenha conhecido a verdade. A pergunta é: quantas pessoas já têm um sangue nas suas mãos? Ei, deixa eu te falar algo aqui em nome de Jesus, com muito amor, e eu falo porque eu te amo. A partir de hoje, a partir de agora, eu não vou, as minhas mãos não estão sujas com o teu sangue, porque eu estou te alertando. Eu não vou prestar conta da sua vida para Deus, porque eu estou sendo um profeta desde o dia que Deus me colocou os pés nesse lugar. Desde o dia que eu comecei a entrar nessa cidade, eu tenho sido profeta de Deus, eu tenho sido boca de Deus, eu tenho pregado para você a palavra genuína. Eu não tenho negociado essa palavra. Deus não vai requerer da minha mão o seu sangue, porque você está ouvindo a palavra. Daqui pessoalmente eu tenho falado para você o que é pecado, o que é salvação, o que é arrependimento, o que é servir, o que é ser fiel, o que é ser leal, o que é andar em santidade, o que é oração, o que é jejum. Deus não vai requerer da minha mão o seu sangue, porque você está ouvindo, e se nunca ouviu, deu ruim, porque acabou de ouvir agora. Você um dia vai comparecer diante do Pai. Jesus confiou a nós a obra da evangelização, e Ele deixa bem claro através dessa parábola que não basta ser fiel, é preciso produzir resultados. A pergunta é: você está aproveitando bem as oportunidades? Você está sendo fiel no seu talento? Você está sendo fiel no cumprimento da sua missão? Aproveite, meu irmão. Aproveite bem cada oportunidade que Deus está te dando. Aproveite cada oportunidade que Ele coloca diante de você. Trabalhe com dedicação, porque o Cordeiro de Deus receberá a recompensa do seu sacrifício. Feche seus olhos. Nós vamos adorar o Senhor. E você não precisa cantar, não precisa desligar a luz. Eu só quero que você feche seus olhos, que você medite, peça para o Espírito Santo te convencer, meu irmão, minha irmã, das oportunidades que você já perdeu. Arrependa-se, arrependa-se, e eu vou orar para que a partir de hoje seja tudo novo em nome de Jesus. Ó Filho meu,